Oi? Estamos gravando. Ok, gente, vamos começar essa reunião então. Desculpa aí a distração, eu acabei de sair de uma reunião de 2 horas entre os núcleos locais, minha última. Alô, alô, graças a Deus, esse grupinho tem se estruturado, tem sido 10 de 10. Mas enfim, vamos focar agora na campanha. Obrigada aí pela paciência da galera. Temos poucas pessoas, acho que a gente nem mandou e-mail chamando o pessoal para a reunião e não mandou o chamado no grupo de WhatsApp. Eita. Ai, ai, mas tudo bem. Desculpa de primeira mão, assim, de não ter vindo na última reunião. Eu realmente estava meio mal, então não consegui, não sei exatamente quais que são os últimos encaminhamentos que foram feitos, né? Então conto aí com o Francis e com vocês para me lembrar disso. Mas primeiro de tudo, queria fazer um repasse rápido. Já tinha falado isso no grupo de WhatsApp. Final de semana, loucona, pilhadona, eu limpei o nosso grupo de WhatsApp, então a gente não tem mais de 70 pessoas mais, a gente tem 44 pessoas, que são as pessoas que responderam o nosso formulário que foi enviado aí, tem um tempinho já. Enfim, foi isso, nós fizemos essa limpeza. A gente criou um Google Groups também. Vocês devem ter recebido um e-mail sobre isso, e vocês também devem ter recebido um e-mail de acesso ao Google Drive da campanha. Então, antes de mais nada, queria aí apresentar para vocês como que ficou esse drive novo da campanha. Agora ele não está mais na minha conta do Engaja, ele está na conta geral do Engaja, então agora ele é real oficial mesmo. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, compartilhar minha tela, enquanto nos situamos. Então, para quem não viu ainda, quem não é familiarizado ainda com o Drive do Engaja, prazer, este aqui é o Drive do Engaja. Esse aqui é o Drive do Engaja. Só as pessoas que são voluntárias com termo de voluntariado assinado, ou então que já, enfim, tiveram acesso aí a algumas coisas que conseguem olhar tudo isso. Mas o da campanha Planta E tem o nosso Google Groups. Então, para que serviu esse Google Groups? Primeiro, para a gente só mandar e-mails direcionados para vocês sobre a campanha. Não vai ser mais qualquer pessoa da rede que vai receber e-mails de chamados para a campanha. Por quê? Porque assim a gente deixa de mandar tantos e-mails e a gente tem entendido que mandar e-mails demais acaba desmobilizando as pessoas. Então, vamos entender, né, o que faz sentido. Faz sentido para vocês receber um e-mail com o chamado da campanha, da reunião? Faz sentido ter um e-mail de resumo da reunião depois? Ou vocês sentem que o WhatsApp tem bastado, a ata tem bastado? Acho que tem que entender também as nossas necessidades. Não acho que vai ser com só o pessoal que está participando agora que a gente vai conseguir definir isso aí, mas fica já o questionamento para vocês darem uma pensada. Que mais? Mudamos também a estrutura que estava a pasta antes, né? Como a gente transicionou todos os arquivos para esse novo drive, eu aproveitei e já limpei arquivos antigos que não faziam mais sentido. Então, agora como que acontece aqui? Organização é tudo questão de gestão interna. Se vocês olharem, tem o mapeamento dos articuladores aqui, tem a identidade visual, que são os logos, e tem um workshop da Giben, que ia ser um workshop de estruturação da campanha, que infelizmente foi cancelado devido a uma série de peculiaridades aí até anteriores ao coronavírus. Em estratégia... Francis? Nada não, só do evento dos Paranauê aí. Mas vai rolar, gente, vamos torcer. Bom, vai rolar pós-coronavírus, então não enrolará agora. Enfim, já tem uma pastinha para ele. Era como se fosse uma imersão da campanha do GTBio e da Giben, que é essa grande rede de biodiversidade global de juventude, que também é um grupo oficial associado às negociações de biodiversidade da ONU. Bom, em estratégia, a gente é onde vamos passar a maior parte do nosso tempo, né? Aqui em reuniões vocês encontram as atas do ano passado e as desse ano. Vocês encontram em introdução esses documentos gerais da campanha que a gente está trabalhando neles e que em breve a gente pretende fazer esse
essa chuva de ideias com vocês. E aqui em cidades a gente tem onde vocês salvam as suas coisinhas. E o que a gente pode perceber com essa transição de Drive é que tinha muitas pastas inúteis de cidades, porque só tinha o plano de arborização dessa cidade, mas não tinha voluntários articulando isso ativamente. Então, o que a gente conclui agora é que são, vamos até contar aí quantos que são. 2, 3. São 12 cidades atualmente que estão articulando as coisas na campanha. Então, são essas 12 cidades que têm participado da estruturação, do passo a passo do Advocacy, que têm mandado aí os seus planinhos, os seus objetivos SMART para a gente. Então, são essas as cidades. Então, a gente vai tentar também dar mais atenção para essas cidades e não ficar tão dividido por região. A ideia, eu vou pegar aqui de Vitória, porque a Lara é um exemplo de pessoa. Tem outros documentos que você pode colocar pertinentes à sua cidade. Então, por exemplo, uma legislação que você encontrou, um plano de arborização que você encontrou, um mapeamento de mudas que você tem encontrado. Você pode botar aqui em outros documentos. Em passo a passo do Advocacy, você coloca as etapas anteriores que a gente já fez. Então, análise fofa, mapeamento de atores, objetivos SMART. Faltam aqui, que é o de estratégias e de táticas, mas a ideia é essa, né? E desenvolvendo isso e salvando tudo aqui para não se perder. Bom, que mais sem ser isso? Sem ser as cidades. Peraí. Aqui. Sem ser as cidades aqui em estratégia... terminamos de estratégia. Sem ser isso, a gente tem conteúdos que são todos os materiais de referência. Então, materiais de estudo, materiais de cursos, manual de elaboração de plano de arborização. Tudo isso está aqui. Inclusive, isso aqui não deveria estar aqui. Deveria estar aqui. Pronto. Então, aqui que você vai olhar se você tem alguma dúvida, se tem algum mapeamento de plantas que não são só da sua cidade, você bota aqui. Se tiver um plano de arborização urbana que você achou que não é da sua cidade, você bota aqui como inspiração. Salvei todos os que não tinham articulador ativo aqui. Então, se aparecer uma pessoa dessa cidade, depois já tem o plano de arborização urbana e a gente já consegue comparar eles para, ter mais propriedade de palpitar em planos de arborização urbana. E, por fim, tem os manuais de plantio, que são os que o Francis comentou, de São Paulo, tal, tá aqui. Então, esses manuais mais técnicos ou, enfim, conteúdos que explicam como que você planta, estão aí. E, no mais, são esses cursos que chegaram a jogar de recomendação para a gente no WhatsApp e tudo mais, eles também estão aqui. Então, se você foi em algum curso, você começou a fazer um caderno legal, você quer compartilhar com a gente, você pode já salvar direto nessa pastinha de cursos. E aqui são todos os restos de coisas que não tem onde enfiar, então outras referências estão em etc. Deu para entender como é que está organizado agora o nosso Drive? Parece intuitivo para vocês? Sim, para mim parece muito bom. Perfeito, então. Todo mundo já tem acesso a esse Drive, vocês conseguem já mexer aqui à vontade. Esse Drive é de vocês, por favor. Se apropriem dele e encham ele de coisinhas dentro das suas próprias pastinhas que façam sentido. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. A gente está se organizando. Fiquei muito feliz que a gente se organizou nesse ponto e que agora a gente tem um pouco mais de noção de o que é a campanha, né? E tem novas pessoas entrando a todo momento, né? Então a gente começou também um movimento de pensar em como recepcionar melhor essas pessoas, de como ter um processo de recepção, que a pessoa tenha acesso ao Drive mais rápido, que ela consiga entender o momento que ela está chegando da campanha e que ela consiga também pegar o bonde andando, né? Porque o mais importante de tudo é isso. Então, entender quais são os passos de estruturação do Advocacy que já passaram e como que essa pessoa consegue pegar as coisas e não ficar atrasada, né, também. Então, essa era a ideia do Drive que eu queria contar para vocês e mostrar para vocês. O link do Drive já está na nossa descrição do grupo de WhatsApp, assim como o link da nossa ata e os links mais importantes.
Bom, Francis, espero que você tenha se situado melhor, porque basicamente era isso que eu tinha para falar por hora. Eu estou escrevendo. Você já fez. Estou escrevendo. Eu estava na ata. Tá. Bom, acho que basicamente é isso que eu tinha para falar por hora. Você chegou a dar os repasses dos pontos de lobby de habitat? Não, mas eu posso começar a falar aqui. Beleza, eu assumo a ata. Só deixa eu pegar também o restante do. Deixa eu abrir aqui só os lobbies, os outros lobby points, né? Porque assim, eu falei sobre o sistema de áreas verdes. Aí, dentro de habitats, né? Eu vou ver se tem outro lobby point que se condiz também com o nosso tema de trabalho. Acho que não. Olha, só para dar uma situada, tem 14 lobby points, né, posicionamentos lá dentro do GT de Habitats. E dentre esses, eu falei sobre o de sistema de áreas verdes, né? E, enfim, aí eu falei sobre o sistema de áreas verdes, que ele também está linkado a outros posicionamentos, tá, gente? Tipo, mobilidade urbana, qualidade do ar, que são coisas que a gente consegue ter como benefício os plantios, né, os nossos plantios. Questão de águas urbanas, todos esses são entrelaçados. Mas sobre o sistema de áreas verdes, o que eu tentei mostrar, levar lá para o GT de Habitats, para posteriormente vir para cá, é o que a gente já vinha falando há um tempo, o porquê dos motivos que a gente sempre fica comentando, batendo na mesma tecla, sobre a questão de pesquisar a legislação vigente, se existe plano de arborização, se temos plano diretor nas regiões, nas cidades, porque cada cidade é única, cada região tem sua própria legislação, tem seus próprios documentos, tem suas próprias burocracias. Então, o primeiro passo para entender, se a gente quiser fazer uma ação, é entender essa legislação, né, que eles pedem, às cidades. E um dos principais documentos é o plano diretor. Por quê? Porque o plano diretor é como se fosse um mecanismo de implementação. E nele pode conter plano de áreas verdes, como eu falei, pode conter também planos de arborização. Nem todas as cidades têm plano de arborização, então, às vezes, vai conter alguma coisa sobre plantio, sobre arborização, sobre criação de áreas verdes, dentro desse plano diretor. E tem muitas coisas agora que eu descobri que foram extinguidas. Por exemplo, o Ministério das Cidades, que tinha como função, né, implementar as ações de adaptações das cidades, né, que envolvia tudo isso, mobilidade urbana, arborização, mas enfim, primeiro a gente tem que ir atrás desses documentos, ir atrás, tipo, de prefeituras, secretarias de desenvolvimento, de infraestrutura, enfim, essas secretarias que lidam com a arborização, com plantio, com o sistema de áreas verdes. E lá dentro ontem, foi ontem a reunião, aí eu comentei sobre a questão do sistema de áreas verdes. Por que mais porque assim, sistema de áreas verdes e não o de arborização, né? Porque o sistema de arborização, a arborização, ele só remete realmente à questão, à ação de plantar, monitorar, fazer a manutenção de árvores. E é isso, assim, a arborização urbana tem todo um estudo, claro, envolvido, mas ele é só essa ação e não, dentro da campanha da Plantae, a gente vai acabar esbarrando em outras áreas, outras questões que não vai apenas condizer somente com a arborização urbana.
E como eu falei aqui no início, eu estava lá meio avoada, que é aquela questão, né? Só queremos realmente plantar? Será que essa é a função da planta aí? Plantar? É até legal aquela frase que eu vou repetir, né? Que ecologia sem luta de classe é jardinagem. Eu não queria estar puxando toda essa bandeira ecológica toda hora, a todo momento, porque para ficar chato e falar, não, essa planta aí quer envolver o quê, né? Não é só plantar, não. A gente tem que fornecer, através desses plantios, né? Os serviços e os benefícios, fornecer os serviços para a gente ter os benefícios, né, dos plantios, né? Na questão dos plantios. Então, a gente tem que ver o tipo de ação que a gente quer fazer. Temos que envolver questões socioambientais, temos que pesquisar as políticas para a gente ter entendimento, até para chegar em um momento, perguntar o porquê vocês estão plantando. Vocês sabem se aí é possível fazer esse tipo de ação? Vocês têm ideia de que é necessário fazer isso, ou se é possível fazer isso? Então, pensar no tipo de ação que estamos fazendo, né? Saber também sobre somente não plantar, mas saber que estamos contribuindo com o desenvolvimento sustentável ali daquela cidade, saber que estamos trabalhando com cidades sustentáveis. Isso dentro eu estou falando do Lobby Point, que é posicionamento das cidades, né? Do meio urbano. Então, assim, que tipo de cidades estamos construindo, né? Saber esse planejamento de espaço dentro da cidade, saber essa gestão urbana, saber que dentro das cidades, nos parques, como vocês estão trabalhando, algumas pessoas estão trabalhando com parques, com praças, tem todo um valor sociocultural ali, econômico, ambiental, e que eles precisam coexistir de forma harmônica, né? A gente tem que saber também, saber direcionar, saber se estamos fazendo essas ações e fornecendo o mesmo estado de bem-estar para os diferentes grupos que existem dentro das cidades, né? Por isso eu comentei, né, que vai ser mais efetivo e necessário. Quais são os espaços mais efetivos e necessários, né? Se vai ser uma cidade ou um bairro nobre que já tem estrutura, que já fornece uma qualidade de vida para as pessoas ali, ou para um bairro mais periférico que não existe nenhuma infraestrutura, que não tem subsídio para isso, que as pessoas não têm uma qualidade de vida, que não tem nada de lazer, porque quando a gente pensa em sistema de áreas verdes, em arborização urbana, não é somente a árvore em si, mas tipo, todo o conjunto físico, biológico, integrado da cidade, toda a sua infraestrutura. E que a gente percebe que áreas mais ricas, mais nobres, já tem estrutura, já tem espaço de lazer, já tem qualidade de vida, o ambiente ali já fornece uma boa qualidade de vida para as pessoas que moram ali, mas tem bairros, tem espaços, tem lugares das cidades que não fornecem esse estado de bem-estar como outras regiões fornecem, né? Então, um dos posicionamentos era esse, tipo, devemos pensar no bem-estar dos diferentes grupos que residem ali naquela cidade, né? Até pensar que a sustentabilidade ela envolve o triplé, né? Social, econômico e ambiental. E mais ou menos foi tipo nessa questão social, ver a questão social dos plantios, né? Através do planejamento urbano, ver a gestão, se a sua cidade tem uma gestão de planejamento urbano e documentos necessários assim que a gente precisa ler para entender. Tem o Estatuto da Cidade, eu não tenho ele baixado, mas assim, é bom a gente ter ideia que existem mecanismos, existem leis que temos um arcabouço enorme, legal para a implementação, porém ele é só mal executado, né? Então, assim, ter entendimento que temos isso, temos o Estatuto da Cidade, temos o plano diretor que faz a aplicação dessas diretrizes, mas a gente sempre tem que pensar nas funções das áreas verdes, né, dos plantios, seja ecológica, social, estética. Não é só apenas o ato de plantar, é muito mais que isso, né? Então tem que pensar nisso, nas áreas que a gente vai atuar, sobre
adaptar os nossos plantios, criar conexões entre os remanescentes florestais que ainda existem na cidade. Se a gente, no meio urbano, a gente consegue, tipo assim, linkar ainda com a questão climática, né? A gente quer plantar, quais são os benefícios que vamos colher, né? Se vamos também unir a questão do plantio com a diminuição dos gases, por exemplo. Se tem muita essa questão do lance climático, né? Vamos mitigar os efeitos, né? Que tem a urbanização, no caso. Ter ideia que dentro das cidades, praça pública e parque, ele apenas é uma classificação dos sistemas de áreas verdes. Tem toda uma classificação de áreas que a gente pode atuar, com agrupados em categorias, e essas categorias a gente consegue mapear as potenciais, que a gente pode ir lá fazer a intervenção, que são áreas que são chamadas de vazios urbanos, ou aquelas áreas que elas são potencialmente coletivas, que tem como a gente fazer uma intervenção. Então, assim, a gente pesquisou lá sobre essas áreas, sobre essas classificações, tudo dentro da lei, gente. Tudo dentro da lei, porque a gente também não quer chegar numa área, plantar, e uma semana, um mês, em pouco tempo, a prefeitura chegar lá e cortar a própria população. Então, por isso que tem que envolver a população, tipo, essa questão social é muito importante, senão nosso trabalho é em vão. Infelizmente, eu trabalhei com plantios durante 2 anos e só tristeza, sabe? Assim, quando não envolvia a população ou quando envolvia a população não entendia. Então, a gente tem que ver toda essa função social, ambiental, ecológica, paisagística. E para o a questão dos posicionamentos do GT de Habitats, a gente pensou, como eu falei, tem várias categorias que elas vão se classificar conforme as funções que os sistemas de áreas verdes elas exercem dentro dos centros urbanos, dos espaços urbanos. Aí tem canteiros, praças públicas, parques de recreação, complexos de lazer, até aquelas áreas protegidas, né? Área de produção permanente e unidade de conservação. E para a questão de cidades, esse estou levando o posicionamento de cidades, né? A gente não criou ainda, estou falando da nossa apresentação, mas os nossos posicionamentos, eles se direcionam por essa apresentação, né? Por essas falas, pelo isso que eu estou falando. E ontem, na pergunta que eu fiz, e pelo que eu já tinha pesquisado, sobre os sistemas de áreas verdes públicas, essas categorias, a categoria, né, a que mais ia de acordo com que as cidades, né, o CGT de Habitat, cidades resilientes, cidades sustentáveis, a gente trabalha lá dentro e que a gente percebe que é a categoria mais importante até para intervir nesses espaços, para realmente realizar um trabalho efetivo, legal, são as praças públicas, porque são essa categoria que estão mais frequentes dentro dos bairros e que, além da presença de vegetação, né, ou não, porque nem todas as praças elas estão em perfeita ordem, perfeita qualidade, né? Mas as praças, se a gente observar, dentre outras categorias, é as que mais apresentam, a que mais tem dentro dos bairros, a que se tem maior frequência, né? E tem a importância social e ambiental, né? Quem aqui não lembra de ter brincado horrores na praça, isso dentro da cidade, né? Em uma praça, ter, sabe, tem toda uma função ali, uma importância social e ambiental, e tem esse componente arbóreo, né? E elas, dentro de cidades, elas estão linkadas com a habitação, mobilidade urbana, a qualidade do ar, principalmente pós-Covid, a gente tem que pensar pós-Covid, né? Que tipo de cidade queremos, né? Cidade com melhor qualidade do ar, com saneamento, enfim, toda uma questão que está dentro da agenda de gestão para a criação de uma cidade sustentável e resiliente. E as praças, elas constituem essa categoria mais importante nessa categoria, né? Então, a gente propicia, né,
com essa questão de praças públicas, revitalização desses espaços, assegurar uma maior qualidade de vida e também medidas de adaptação para as vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades que eu digo, a gente tem que observar quais regiões são mais vulneráveis e que a gente pode diminuir essas vulnerabilidades, criando cidades sustentáveis, resilientes e com espaços de lazer, né, com espaços de recreação, com áreas verdes, com plantios, com uma maior participação social. Então, todos os nossos posicionamentos de lá, todas as nossas conversas, foi focado nessa questão, né, de que queremos construir cidades sustentáveis, resilientes, mas que tem uma maior participação social, tem essa questão social, né, de diminuir as vulnerabilidades, principalmente quando a gente fala em mudanças climáticas, em pandemias, estudar essa variedade de comportamento, né, que está influenciando negativamente a supressão da vegetação nativa, a ocupação urbana. Então, foi mais ou menos isso, né? E eu também levei não levei um documento, eu citei, né, no caso, que é o Plano Nacional de Adaptação, que é do Ministério do Meio Ambiente, o Plano Nacional de Adaptação, que é de 2015, que ele tem 11 estratégias, e dentro dessas 11 estratégias, tem uma delas é as estratégias de cidades, que conta com estratégias de adaptação às mudanças do clima, né? Então, tem a questão lá de gestão urbana, voltada a esse recorte territorial urbano, né? E tem alguns planos de adaptação que a gente pode pegar como suporte também para diminuir as vulnerabilidades, reduzir os riscos e tornar assim as cidades resilientes. E uma coisa legal e que é só uma informação que quando a gente estava pensando no projeto na Planta E, né? Isso lá no Encontro Nacional, a gente teve contato com a Jéssica é de Confresa, Mato Grosso, e ela deu uma dica a gente, né? Tanto que eu falo tanto hoje em plano diretor, justamente por causa disso, assim, que a gente, quando pensou, a gente não estava pensando em legislação, né, Bia? A gente não estava pensando em muita coisa, era só vamos plantar, vamos fazer mutirão de plantar, de plantio e tal. E a Jéssica falou, deu um exemplo, que eles fizeram uma ação lá no núcleo local, mas que no início a ação ia ser parada, algo assim, porque eles não estavam de acordo com a legislação vigente. Aí até por isso que, estudando o plano diretor, foi aí que teve essa facilidade em fazer ação na cidade. E ela falou que uma coisa que é importante, assim, eu acho que é importante todo mundo saber, é que ela falou, por mais que nas cidades não tenham plano de arborização, tem alguns programas do governo, como, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, que ele pode estar inserido também nas periferias, né? Mas eu acho que acabou, né? Esse novo governo acabou com o programa, algo assim, ou foi com o Ministério. Ele acabou com a atuação do Ministério das Cidades, né? Então já complica mais um pouco a atuação, assim, a implementação dos instrumentos. Mas o programa Minha Casa Minha Vida é obrigatório por lei ter algum sistema de áreas verdes, seja recuperação de áreas degradadas ou de mananciais, até pela questão do promover a ocupação de vazios urbanos, que a gente pode implementar os nossos plantios. Então, é legal pesquisar também esse programa Minha Casa Minha Vida na região em que vocês ocupam, para ver se consegue também aderir ao nosso foco, né? E aí eu falei, aí como eu comentei com vocês, né? Cada região é única. Todas as cidades, elas vai de acordo com sua legislação e que eu falei dos dois planos de arborização, né? Que é o de São Paulo e do Paraná, que eu acho excelentes. E que a maioria dos planos seguem esses dois. Então, assim, é bom observar a diferença dos dois também, ou então ver se um contempla o outro. Isso se na sua cidade não tiver o plano de arborização. Aí, se não tiver, procura no plano diretor. No plano diretor, talvez conste lá algo sobre áreas verdes urbanas. Como eu falei, não vai chegar arborização urbana, às vezes chega áreas verdes.
o nome, né, a denominação. Mas eu falei sobre cuidados ao plantar árvores, né? Cuidado ao fazer plantios. Por quê? Muitas cidades utilizam árvores potencialmente invasoras e que elas tornam-se um perigo, um caos, principalmente por exemplo, a arborização urbana e o paisagismo já é diferente, que é uma coisa mais visual, né? Tem algumas espécies que são utilizadas por questão visual e tal, embelezamento. Porém, se for para fazer em parques, tem que olhar se essas espécies não são invasoras, porque elas podem dominar outras espécies e acabar, tipo, ali tendo uma competição, coisas biológicas. Elas brigam lá, elas que lutem. Mas é que geralmente as espécies potencialmente invasoras, elas acabam invadindo espaços, colonizando espaços que não era para estar ali, né? E geralmente prefeituras, elas são muito irresponsáveis, assim, tipo, picaretas, né? A maioria das prefeituras utilizam muito essas espécies porque são mais baratas. No caso, não custa quase nada. Por exemplo, se eu não me engano, IP chega a ser uma muda uns R$ 72. Uma coisa assim, não sei se já aumentou, mas tem regiões que chega a ser mais ou menos esse preço. E outras espécies invasoras você compra 10 mudas por o mesmo preço, 10, 9, sabe? E tem espécies que você faz rebrotamento, eu esqueci até o nome técnico, que você pega o próprio galho, ele tem lá um sistema, as plantas, né, tem sistemas meristemáticos que consegue brotar de um pequeno galho uma nova árvore. E geralmente as prefeituras pegam árvores mais baratas, porque são invasoras e tal, para fazer arborização urbana. Então, se a gente for de acordo com as prefeituras, pensar muito bem no tipo de árvore que elas estão nos recomendando, né? Porque tem pessoas que conseguem mudas através de prefeituras, né? Mas analisar bem esse tipo de árvores, de espécies, no caso, né? De variedades. Evitar espécies tóxicas, com espinhos, que causem alergias, ou que tenham desenvolvimento desconhecido, assim, né? A gente não sabe, vamos lá plantar, não sabemos o que é, mas é bonitinho, vamos lá plantar. Tem muitas espécies tóxicas que são plantadas em vias, assim, tipo de calçada, passeios e tal, que causa alergia ou até, por exemplo, um exemplo. Lá na minha universidade, antiga universidade, no caso, tinha uma planta, arbórea não, era arbustiva, né? Tava umas florezinhas, todo mundo chegava lá e cheirava. E isso na minha aula de arborização, eu tive, né? Aula de arborização, a gente descobriu que essa planta era abortiva, né? E, tipo assim, todo mundo cheirava, era bonito, estava lá próximo a onde a gente andava, ia nas áreas de circulação, né? Então, conhecer bem essas espécies para que, tipo, não cause nenhum dano futuramente, né? E árvores que também, dependendo do tipo da região que você vai plantar, sobre a acessibilidade à circulação das pessoas, né? Se elas não vão atrapalhar, se for numa calçada, se for num parque, se também vai ter problema com a própria espécie, né? Porque às vezes a gente planta numa calçada, a árvore tem um tronco maior que o buraco que a gente cimentou lá, tipo, porque geralmente tem um espaço, né, que cimenta e deixa só lá a cola, né? Então, foi alguns cuidados, realmente, eu falei sobre alguns cuidados, e falei depois sobre os benefícios, os múltiplos benefícios que o plantio, ele nos fornece, né? Seja a qualidade do ar, seja captar água da chuva, né? Tem toda a questão de permeabilização do solo, atrair aves, atrair pássaros, a questão dos insetos, né? Recolonização dos insetos, porque a gente está tendo um declínio tão grande de insetos, principalmente abelhas, borboletas, espécies polinizadoras. Então, vários benefícios que, como a Bia estava comentando um tempo atrás, a gente estava falando sobre quais os objetivos e as consequências, né, desses plantios. E quais são as nossas frentes de plantios, né? E dentre elas a arborização urbana, que está dentro dos sistemas de áreas verdes, que vai trazer vários benefícios. E também tem essa questão do social, né, que eu falei, que eu estava comentando sempre, né? Que a arborização urbana, o sistema de áreas verdes, já é comprovado cientificamente que só
que cidades que têm um forte plano de arborização, que são arborizadas, que têm áreas verdes, elas fornecem também o bem-estar psicológico para as pessoas, né? Então, tem esse bem-estar psicológico, mental. Então, a gente tem que analisar todas as funções, todos os benefícios que o nosso plantio ele vai fornecer, né? Dentro das cidades. Se é dentro das cidades, então, cidades mais verdes, elas são mais resilientes, sustentáveis e também fornecem o bem-estar para a população. E é o que eu sempre estava comentando, né? Esse bem-estar físico, psicológico, estamos fornecendo isso, queremos fornecer isso para todos os grupos que residem nesses espaços. Então, assim, um dos nossos posicionamentos lá no GTD Habitats vai ser esse, né? Com a revitalização de espaços públicos, de sistemas de áreas verdes, em regiões mais vulneráveis dentro das cidades, né? A gente vai começar de fora para dentro, né? Não chegar dos bairros nobres até as periferias, mas das periferias e possivelmente os bairros mais nobres que também precisam da nossa intervenção, até porque a destruição, a degradação ambiental, elas ocorrem em todos os meios, porém, os mais vulneráveis socioeconomicamente são aqueles que são os mais prejudicados, são os que mais sofrem com as mudanças climáticas, ambientais, e que a arborização urbana somente ela não resolve. Temos que ter uma intervenção aí social, e que não é somente também a questão de plantar, mas de criar espaços de lazer, complexos de lazer, parques, para fornecer esse bem-estar social, psicológico, a função social, a função ambiental e ecológica dos plantios. Então, nosso posicionamento vai ser mais esse, assim, criar cidades resilientes mesmo. E quando se fala em sustentabilidade, a gente vai envolver realmente o triplé da sustentabilidade, né? Social, econômico e bem-estar. Ou social, econômico e ambiental. Mais ou menos foi isso, gente. Tipo, dei um resumo que eu falei em 1h30, foi isso. Lá, tô até sem voz, porque eu tive umas 10 reuniões de ontem para hoje. E eu tô ficando até sem voz. E mais ou menos foi isso. Assim, quem tiver mais dúvida, tem o link lá. Foi mais de 1h30 real de reunião, mas aqui foi tudo que eu trouxe de lá. Eu estou escrevendo um documentozinho também que está no Drive, e tem falando mais um pouco sobre os benefícios da arborização urbana. Não está completo, não está totalmente concluído, principalmente a parte de arborização, porque eu estava ainda pegando coisas, mas tem lá os vários benefícios, e eu vou tentar também enviar a apresentação que eu fiz. Não está completa também, porque eu fiz a apresentação um pouco antes do negócio lá, mas tem essa primeira parte que eu falei. Tem alguns conceitos lá dos documentos, né, tipo da cidade, o Plano Nacional de Adaptação, e mais ou menos foi isso. Quem ficou curioso pode também mandar perguntas, eu vou responder depois. E então, estava no Drive, eu não sei em qual parte a Bia colocou, porque quando eu coloquei só tinha ele no nosso Drive novo, né? Porque eu não sabia em que pasta colocar também, porque estava atualizando. Mas Tá é em um doc, estratégia, gente, tá em estratégia e aí tem introdução, tá lá. certo? E sobre a apresentação, não tinha a apresentação que está lá na reunião. Eu não tenho nada escrito, porque é um resumo de tudo que eu tenho de sistema de áreas verdes. São coisas que eu tenho coisas anotadas que eu tenho há muito tempo e que eu peguei algumas coisas recentemente, até pela atualização que a Larissa colocou do plano de arborização do Paraná. Mas sobre a arborização urbana também, coisas eu peguei fortemente lá do plano de arborização de São Paulo, que ele também tem questão de recomendação técnica, né, de qual o tamanho da cova que você faz para plantar, isso dentro das cidades, né? Eu estou falando agora de plantio só da cidade, né?
que é diferente de outras regiões. Calçada, como plantar nas calçadas, as dimensões, o quanto a gente tem que fornecer de passeio para as pessoas transitar. E o resto eu peguei em coisas que eu já tinha de estudo mesmo. Eu vou tentar colocar no documento lá, esse documento que lá está da estratégias e tal, para complementar com o assunto. Mas a recomendação é procurar a legislação vigente do seu município, entender que não é somente plantar a árvore que a gente quer, ver quais são os benefícios que a gente quer fornecer com plantar, com a ação de plantar, né? Saber se a gente quer diminuir as vulnerabilidades para criar cidades resilientes e sustentáveis, que tipo de intervenção queremos fazer dentro das cidades com esses plantios, e quais são as regiões mais vulneráveis e que a gente pode chegar lá e diminuir essas vulnerabilidades, né? Mas eu já estou também lendo os planos de vocês, Smart. Vocês coloquem lá no Drive, que eu vou ter melhor acesso por lá, ao invés de eu ficar baixando toda hora, porque aí sim eu também posso contribuir depois com vocês, como eu já estava falando, para criar aquele plano, aquela matriz de risco. E também ajudar para ver em que pé, em que andamento, em que situação vocês se encontram. Mas, de mais real, acho que foi só isso lá, ontem. Se o Rafa entrou e a Rafa entrou aqui? Ele saiu, né? Mas foi isso. Ai, Francis, obrigada. Nossa, gente, que longo. Desculpa aí o desabafo. O Rafa até saiu porque ele falou que ele já tinha visto a reunião, então ele já sabia do que se tratava, então ele acabou saindo. Depois, se puder, Francis, você coloca o link da reunião de Habitat na ata. Eu deixei até um espacinho para botar o hiperlink, quem quiser dar uma olhadinha nisso. O André também passou, acho que pra gente, alguma coisa desse tipo. Ele passou. Do YouTube, no nosso grupo. Bom, vamos nos centrar aqui pra gente também não ficar muito disperso e não ficar falando demais também da gente, entender quais são os nossos próximos passos, então, de fato, né? Qual que é o contexto disso para quem tá perdido? A gente chegou na metade da nossa metodologia de advocacy. E agora é uma coisa que demanda um pouquinho mais de tempo, porque a gente tem que definir os nossos pontos de lobby. E esse é um ponto complexo, né? Porque acho que a maior parte das pessoas aqui não chegou a olhar um documento jurídico, ou olhar um plano de arborização, olhar alguma coisa desse tipo. E, por conta disso, a gente está fazendo essa articulação entre os GTs, entre os projetos. E o primeiro seria, então, o GT Habitat, para a gente pegar esses pontos de lobby, extrair os pontos de lobby de Habitat e criar e ver o que é útil para a gente na campanha, para a gente pensar em que tipo de intervenção que a gente vai fazer, então, nesse âmbito de intervenção mais em documentos da sua cidade também, né? Então, a gente tem tanto, de novo, esse movimento que a gente fez, um movimento de intervenção nacional, né, de entender quais são os pontos de lobby gerais que a gente pode ter para inspirar os pontos de lobby das cidades. Então, às vezes, na sua cidade, já tem um plano de arborização. Às vezes não tem. Às vezes ele está sob consulta. Então, como que a gente faz para intervir nisso da melhor forma possível, se sentindo seguro também, porque eu entendo também que muitas vezes nós, como jovens, vamos estar fazendo isso pela primeira vez e fica, tipo, se cagando de medo, né? De, ai, meu Deus, e aí? Como é que eu vou fazer, de fato, essa intervenção? As pessoas não vão me ouvir. E, de fato, muitas vezes eles não vão querer nos ouvir. Então, como que a gente se prepara e melhora, de fato, a gestão da nossa cidade e não atrapalha ela, né? A gente tem propriedade para falar o que a gente quer, né? Dos nossos secretários de meio ambiente e tudo mais. Bom, então, eu acho que é um pouco disso. Eu cheguei a falar também, só para dar um repasse bem rápido, com a coordenação de clima. E realmente está num momento um pouco complexo lá no GT de Clima, com toda essa questão da transição e tudo mais. E a Mirella tinha ficado de olhar um pouco desses
desses pontinhos que eles já tinham construído, mas infelizmente ela não está aqui agora, então ela não tem como falar sobre isso. E também a gente tem que olhar para o projeto da visão da juventude, né? O que está sendo construído na visão da juventude, que tem conexão com a campanha. E o GT de Bio também. Como que tá o GT de Bio com essas demandas, Francis? Rapidinho, hein? Ou se tiver outra pessoa do GT de Bio que consegue dar esse repasse. Então, esse mês foi todo corrido, né? Não pegamos ainda, porque a gente quer estruturar. Até naquelas temáticas que você falou comigo, queremos trabalhar em cima de temáticas, ao invés de vários posicionamentos que colocaram lá 18, mas foram frases soltas. E a gente quer pegar esse mês que vem. Não tivemos tempo, porque tô com várias demandas, a Câmara também não está conseguindo pegar nesses posicionamentos. Mas vamos talvez ser de restauração florestal mesmo, porque é a temática que a gente está trabalhando já. E eu estou fazendo uma temática de restauração antes dos posicionamentos de Engaja, ou do GT Bio, só para ir adiantando mesmo, para não dar confusão depois. Mas eu acho que os posicionamentos vai ser ligado à restauração. Por que restauração? Porque ele envolve a questão de plantios, envolve a promoção da equidade de gênero, que a gente quer trabalhar, que isso dentro da biodiversidade, os valores os valores e a sabedoria das comunidades tradicionais, né, e originárias. Então, com restauração florestal, ele vai abranger o que a gente já está fazendo. Só que a gente não criou realmente ainda tem os posicionamentos, só que a gente quer reformular para ser uma coisa mais temática, que é o que a gente vai trabalhar futuramente no GTBio. Mas Legal. Alguém aqui está na visão da juventude consegue falar se tem alguma temática específica que ajuda nisso e quando que a previsão para essa visão da juventude está pronta? Tipo, dia 15, mais ou menos, mas eu duvido que a gente vai conseguir esse prazo. E eu acho que, tipo, cada um tá fazendo o que, tipo, bem entende pro macrotema, sabe? São vários macrotemas. Aí, por exemplo, cidades têm infraestrutura verde, mas aí eu não sei dos outros. Eu acho que campo deve provavelmente abordar alguma coisa. Economia a gente vai abordar, tipo, economia circular, agroecologia, essas coisas. E é isso que eu sei. Alguém sabe de cabeça quais são todos os temas da visão? Vamos lá, Rafa. Campo, cidade, ciência, tecnologia e inovação, economia, ecossistemas terrestres, Rafa, ou florestas? A mesma coisa, no final das contas. Eu esqueci do principal, Nossa Senhora. Tá bom. Aí tem ecossistemas aquáticos, tem cultura, saúde e educação. E eu acho que é só esses 9. Se faltou algum, você complementa, Rafa. São esses, pelo que eu me lembro também. Legal, e vocês estão em quais temas, galera? Rafa e Manga. Cidades, educação e economia. Educação, saúde, cultura e florestas. Fala de novo, por favor. Você está em educação, saúde, cultura e florestas? Sim, a Mangaí. E o Rafa está em economia, cidade e... Educação. Tá, beleza. Bom, gente, acho que a gente vai ter que caçar aí umas pessoas que estejam no... Tem a Riali também, Bia. Ela não tá na reunião, né? Tá? Não tá. Uhum. Não, mas ela tá na visão também.
Tá bom, eu vou deixar anotadinho aqui, depois eu falo com vocês qualquer coisa. Mas acho que é isso, então. A gente tem que dar uma procurada, então. Não vai ser agora, vai ser quando só terminar. Entender como que isso se agrega e como que isso dialoga com a campanha. Mas, enfim, a gente tem que seguir alguma hora, né? Não dá pra gente ficar também preso para sempre nessa questão dos pontos de lobby. Porque aí fica também muito cansativo, né, gente? Então, eu queria falar sobre outras coisas, né? O que mais que... O que aconteceria depois dos pontos de lobby na metodologia? Tá cortando para mais alguém ou só para o Francis? Para mim tá tranquilo. Tá, então acho que era a internet dele. Bom, os próximos passos da metodologia de advocacy que a gente está utilizando para estruturar a campanha é pesquisar o local e pesquisar os tipos de intervenção que a gente vai fazer. Eu entendo que isso tem muito a ver com o que a gente já fez das estratégias e táticas e escolher as prioridades que a gente tinha feito antes, né? E depois disso seria essa questão das reuniões com tomadores de decisão e de fato ter os plantios ou ter as intervenções. Eu acho que eu queria ver, assim, consultar com vocês o que vocês acham sobre a gente suspender temporariamente a estruturação por meio dessa intervenção, porque a gente sai, então, do planejamento e começa a entrar em execução, porque não tem como a gente fazer isso no meio da pandemia. E a gente já tinha começado a eleger algumas prioridades antes. Se vocês olharem na ata de 2 reuniões atrás, a gente começou a ver, então, o que a gente ia fazer. E tinha elaboração de materiais da campanha, cursos online, mobilização interna, mapeamento dos grupos e escolher os representantes locais, e editais e projetos abertos. Então, escolher uma dessas frentes agora e tocar essa parte aí do que a gente vai fazer como prioridade, tipo, imediata. O que vocês pensam sobre isso? Legal, o Rafa disse que concorda, a Manga também disse que concorda. Vamos lá, pessoas quietinhas. Thaís, o que você acha? Eu odeio fazer isso, gente, vocês não conversam comigo. A Thaís concorda. Vai, Isa. Isa com Z. Obrigada, gente, por responderem e tal. Obrigada, Lari. Bom, eu acho que, tirando a Letícia, todo mundo respondeu, eu acho. Bom, então tá, vamos seguir assim, então. Valeu. Então tá. Vamos seguir assim, então. Vou tentar, para a próxima semana, a gente trazer o documento dos propósitos da campanha. Acho que muito pelo que o Francis falou sobre o que a gente vai fazer, né? Quando voltar a ter os plantios e tal. Ao mesmo tempo, o Francis tem feito essa função aí de rever os objetivos SMART de cada um, né? De rever esses três grandes documentos que a gente produziu até agora que vão ser muito úteis, que é o mapeamento de atores da sua cidade, a análise fofa do seu núcleo, da sua cidade ou das pessoas que estão com você, e objetivo SMART. E, além disso, a estratégia e tática. Então, na verdade, são 4 grandes documentos que a gente tem que ter feito até agora. Se você chegou agora, chegou mais tarde ou não fez algum desses documentos, chama a gente no privado ou fala no grupo, que a gente vai tentar te apoiar com isso. Então, esse é um grande ponto, verificar se você fez esses 4 documentos. E... Desculpa que eu não consigo digitar e falar ao mesmo tempo. Mas, enfim, verificar se você fez esses 4 documentos
E a gente vai trabalhar em conjunto, então, nessa nota conceitual da campanha no geral e começar a estruturar, então, os documentos da campanha. Eu vou tentar trazer também, além disso, um modelo de memorando de entendimento. O que é um memorando de entendimento e para que ele serve? Ele serve para você buscar parceiros. E você pode adaptar isso para a realidade do seu núcleo, para outras organizações, para outro grupo que você faça parte. Tipo, ele é nada mais nada menos do que como se fosse um contrato, entre aspas, que duas partes ou mais, elas falam, isso aqui que eu tô entendendo do que a gente tá combinando. Então você não vira, tipo, não é um casamento, digamos assim, né? Não vira uma parceria real oficial, assim, de, juntamos aqui as organizações ou as instituições, mas você combina de que você vai fazer alguma coisa junto. Então eu vou trazer um desses. Já era uma demanda da Lara para a gente fazer isso com outras organizações, com a Plantio Brasil principalmente. Já era uma demanda também da Plant for the Planet, de a gente fazer esse memorando de entendimento. E aí eu acho que pode ser útil para vocês com organizações locais ou com outros grupos que vocês procurem. Só sempre tentem, assim, se for relacionado à campanha e com o Engaja, traz pra gente, porque a gente tem que passar isso pelo CF antes, tá? Não vai sair fazendo memorando de entendimento sem vocês poderem assinar, porque quem precisa assinar é o Engaja. Mas se você estiver fazendo isso, por exemplo, pela sua organização própria e tal, aí tranquilo, você vê com quem é responsável por assinar e tal. Sim, isso serve muito para captação de recursos. Gente, desculpa, eu estou na minha terceira reunião da noite, estou bem cansada já. Enfim, então vai ser isso, trazer esses dois documentos para vocês darem uma olhadinha. E eu vou tentar também testar um programa que me passaram de post-its online. Então vai ser mais interativo e mais legal. Todo mundo vai conseguir contribuir de alguma forma, mesmo quem está mais tímido. Pelo menos anotar aí no post-it o que vocês acham de cada coisa para a gente construir o conceito da campanha juntos, finalmente, e tirar isso do papel e começar a olhar para esses processos. Acho que vai ser bem legal. E, enfim, como a gente terminou o mapeamento agora e terminamos de ver quem que está em cada cidade, eu acho que seria muito legal de a gente escolher quem vai tomar a frente de cada cidade, né? O Rafa falou aí que tem 3 pessoas de BH, sei lá, tem mais pessoas por cidade, então vamos tentar escolher, né, quem que vai ser a pessoa que vai puxar a galera, e todo mundo tem que estar ativo, né, gente? Todo mundo é multiplicador aqui de engajamento dessa parada. Mas uma pessoa que, tipo, junte todo mundo e fala, vamos fazer esse negócio aqui e conseguir coordenar o negócio direitinho e juntar quem é da mesma cidade. Acho que não num subgrupo de WhatsApp, talvez não faça sentido, mas pelo menos vocês estarem em contato, sabe? Então, acho que é isso a minha proposta. Queria ouvir de vocês o que vocês pensam que tem que ser os próximos passos da campanha. Quando eu falo ouvir de vocês, é ouvir mesmo e não ler, gente. Gente, desmuta o microfone. Você sabe que essa reunião está sendo gravada e tal. E aí fica momentos de silêncio muito estranhos. Eu não sei por que vocês têm tanta resistência a isso. Só fico escutando, tipo, minha voz, a voz do Francis, a voz da Manguinha e a voz do Rafa, apesar de amar muito eles. Acho que, assim, se apropriem da campanha, ela é de vocês, a opinião de vocês importa muito. Senão fica só com a minha cara, com a cara do Francis, ou com a cara do pessoal que tem mais falta de vergonha na cara. Eu acho que por enquanto, tipo, o que a gente tem que fazer é cada um ir fazendo os próprios negócios, as próprias ações, e é isso, sabe? Paralelamente, ativando os pilares
da campanha geral, todas as coisas que a gente falou nas outras reuniões de como intervir online, blá, 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 blá. Tipo, eu não acho que tem, tipo, não sei, eu acho que é isso. Tá, vou mudar a pergunta então. E como que vocês se sentem em relação a esse negócio dos pontos de lobby? Vocês estão achando que está fazendo sentido o que a gente está fazendo? Se ninguém falar, eu vou começar a voluntariar as pessoas. Não é legal voluntariar as pessoas. Eu vou falar então. Eu acho Obrigada. que é muito bom porque essas reuniões agregam muito tipo assim, o nosso entendimento, pontos que vão fazer muito sentido quando a gente for colocar a mão na massa, né? Depois que a quarentena acabar, que a gente começar a literalmente fazer as coisas, esses detalhes vão ajudar muito. Por exemplo, nas coisas que o Francis falou sobre conscientizar as pessoas, né? Não ser só um plantar, mas ser tipo assim, literalmente criar um conceito de sustentabilidade na população, na comunidade. Então, tipo assim, essas coisas que a gente vai aprendendo nessas reuniões agregam muito valor para aquilo que a gente vai fazer, porque os detalhes eles contam muito e qualquer pontinha solta que a gente deixa no dia do plantio, por exemplo, pode depois gerar uma cascata de eventos muito, muito grande. Por exemplo, na questão de você plantar num lugar e acabar, como é que fala, gente? Trazendo uma dificuldade de mobilidade para a comunidade. Então, tipo assim, esses detalhes são muito importantes para agregar valor e para a gente conseguir fazer tudo certinho. Falou lindamente bem. Obrigada. Bom, se ninguém mais está se sentindo chamado a falar, eu vou parar de cutucar vocês. Eu tenho uma dúvida. Foi adicionado um documento no Drive, acho que o objetivo da campanha, aí eu acho que eu vi os posicionamentos, né? Ou era meta, não lembro. Aí, quando se trata de lobby, e quando a gente está falando de visões da juventude, eu acabei me perdendo. Aí eu queria, por favor, que alguém me explicasse novamente essa questão do ponto de lobby, para ver como é que eu posso contribuir de fato. Porque eu fiquei assim, será que isso aqui que eu tenho que levar, isso aqui que está na campanha Plantar E, eu tenho que levar para a visão, por exemplo, no pilar de floresta? Aí eu fiquei assim, meio perdida quando eu vi esse arquivo. Eu não sei exatamente que arquivo é esse que você está falando, Manga, mas assim, você não tem que fazer nada a mais do que você já está fazendo na visão. Quando a visão terminar, é só trazer as coisas que você estava trabalhando nas temáticas que tenham a ver com a campanha. Então, por exemplo, você está no de ecossistemas terrestres e florestas. Traz os resultados para a gente tentar ver se como que a gente consegue incorporar isso no que a gente vai. Vou simplificar ao máximo essa linguagem, né? O que a gente vai pedir para ter nas políticas públicas da cidade onde a gente mora? Ponto de lobby, estratégias de pontos de lobby tem a ver com isso. O que a gente quer transformar numa política pública local, numa política pública nacional. E por isso que a gente está fazendo esse movimento de trazer os posicionamentos das outras iniciativas do Engaja, para a gente estar todo mundo na mesma página e mandando a mesma mensagem. E não tipo, a campanha está falando A e essa vai ser a estratégia, e o GT de Habitat está falando B. E sim, todo mundo tá falando a mesma coisa, se complementando. Então, você não precisa levar a campanha para a visão da juventude. Claro que se tiver alguma coisa que a campanha te inspirou de conteúdo, você vai trazer isso para eles, acho que naturalmente.
mas é você mais trazer o que eles estão falando para a gente estruturar os nossos posicionamentos políticos. Ai, obrigada. Eu acho que agora eu consegui compreender. Porque aí eu fiquei meio aflita, né? Porque eu ainda não consegui é, levantar alguns posicionamentos voltados para as questões indígenas, porque tem algumas coisas bem densas, assim, que tem que ir bem a fundo mesmo para a gente tentar levantar os posicionamentos, né? Aí eu fiquei meio perdida em relação aos pontos de lobbies. Eu acho que eu cheguei até a perguntar no grupo, né, que seria pontos de lobby a nível nacional e talvez o local, né? Aí ficou meio que, acho que o prioritário seria o local, né, mesmo da gente fazer. Aí eu fiquei naquela pilha, né? Vou ter que fazer dois planos, dois pontos de lobbies, um a nível nacional, levando esse posicionamento da campanha Plantaí, e a ver onde que eu encaixo ele nos pilares da visão. E aí eu tenho que fazer também os pontos de lobbies na minha localidade, que é onde eu vou realizar o plantio. Aí eu tinha entendido o inverso. Não, nossa, ia ser muito insano. Mas é isso, tipo, participa da visão como você já está participando, e aí as ideias que você tiver de lá, os posicionamentos, as conclusões que tiver de lá, a gente, tipo, tenta agregar nos posicionamentos gerais da campanha. Pensa, você quer falar alguma coisa, puxar algum ponto? É, até o momento não, tipo, realmente não tem muito o que falar, não. Só realmente ficar atento aos nossos posicionamentos, porque eles é o que vai direcionar tudo, né? O que vai direcionar a gente. E ler só os documentos mesmo, assim, que já existentes. Eu acho que não tem muito o que complicar, não, porque isso vai vir de forma orgânica a partir do momento que a gente pega os materiais. Por exemplo, a Larissa, que pegou do plano de arborização. Porque muita gente está com. Como é que fala? Com achando que vai ser uma coisa difícil. Vai ser. Ai, meu Deus. Que vai ter dificuldade quando lê esses documentos, mas, gente, esses documentos, eles são bem acessíveis, assim. Eu acho até demais, eles têm uma linguagem não muito, não são leis, assim, são mecanismos, ferramentas, né? E para a questão dos posicionamentos e para as questões dos posicionamentos, é só pegar o que o Engaja, o que os GTs, o que as campanhas, os projetos já estão fazendo, né? Eles estão bem direcionados. Eu não tenho muito mais o que complementar, não, completar, não. Eu também já estou sem pensar, tipo, não sei nem o que falar, porque eu também estou saindo de uma reunião para outra e entre uma e outra estou fazendo vários documentos, aí eu estou até sem voz. Mas no mais é isso mesmo. Ah, e participe do desafio do GTBio mesmo, que eu passei horrores fazendo aquele negócio, então vocês podem participar. No mais é isso. E tá bem bonito também o desafio. Dani fez uma arte. Fala aí, mas o que é esse desafio? O desafio é que hoje, dia 28. Fala, Manga. Ah, fala, manga. Já era eu, já tava falando. Nossa, bicho. O quê? Não, vai, Francis, fala aí pra gente. Se manga mandou, eu falo. Não, mas é que hoje é o Dia Nacional da Caatinga, né? Então, para promover a divulgação científica e a importância desse bioma, né, que ele é único e exclusivo do Brasil, não existe em outro país, sei lá, ele é endêmico do Brasil, a caatinga. A gente está fazendo um desafio, que é você chegar lá nas suas redes sociais, postar um mini texto científico, né, para mostrar a importância da ciência, né, e uma foto da caatinga sua, ou uma foto sua na caatinga, né, de preferência, mas se você não foi a caatinga, mas conhece a região por foto, por, sei lá, por qualquer outra coisa, tem muito interesse também sobre o assunto, é postar uma fotinha, um texto e fazer a divulgação. Aí tem lá, marcar o Engaja, umas hashtags lá. Tá bem explicativo. Acho que eu mandei no grupo do Engaja geral.
Mandei no GTB, mandei na planta E e que ainda compartilhou lá nos stories do Engaja. Lá é maravilhoso. Saudades, Catinga. Bom, gente, acho que é isso que tinha para essa reunião. Não vou ficar estendendo, não. Já são 9h30. Acho que tá bom já por hoje. Acabou sendo um pouquinho mais curta, acabou sendo um pouquinho mais de repasses. Peço um pouco de desculpas aí por isso, de realmente, como eu falei no comecinho da reunião, não pude me preparar tão bem para ela, estava em outras reuniões antes e também acabei faltando na última reunião. Mas acho que é isso. Vou mandar um resuminho para vocês. Mas na próxima reunião já fica anotado aí na cabecinha de vocês que a gente vai ver em conjunto esse documento geral da campanha, a gente vai terminar ele, a gente vai também olhar o que é um memorando de entendimento para ir procurar captação de recursos ou parcerias, e é isso, vamos pegar essa ideia aí de ir ativando os pilares e de entender. Eu não vou chamar de pilar, gente, porque, olha, eu tô pegando trauma desse nome, porque tudo hoje em dia no Engajamundo é pilar. Tem pilar no núcleo local, tem pilar no GT, tem pilar do Engaja, agora tem pilar na campanha também, eu vou ficar louca. Mas vamos então olhar essas frentes aí de trabalho que a gente decidiu que a gente vai assumir, e acho que o primeiro deles, então, pode ser essa de estruturar esse documento que a gente vai fazer na próxima semana. E quem não fez ainda esses quatro documentos locais bem importantes que eu falei antes, que é o mapeamento dos atores, análise fofa, o objetivo SMART e a estratégia tática, por favor, faça ou procure a gente se você está com dúvida, para a gente ter isso pronto para quando acabar assim, a pandemia, a gente já sair plantando. Enquanto a gente não pode plantar, a gente se estrutura de outras maneiras. Fala, Francis. Espera, Bia, só uma observação sobre a Smart. Eu tô há um tempo com pendência, né, com a Gabriela, com a Larissa e com outras pessoas da análise. Não deu realmente para ver, gente. Eu tô cheio de demanda, assim, eu não tô conseguindo nem pegar, nem no que tá aberto já. Eu deixo já ligado na frente do computador para pegar. Mas é que aos poucos eu tô olhando e vocês não se preocupem. Eu estou conversando com o Felipe do Anistia, que faz os treinamentos. Estou falando com a Mangaí em particular também, né? A gente conversou no privado para dar uma meia oficina. Não está definida ainda, decidido, mas a gente está conversando sobre isso, sobre segurança. E fazendo outros mapeamentos também para esse planejamento dessas ações. Então, assim, por mais que eu não esteja entrando em contato com vocês, essa semana eu não entrei em contato com vocês, né? Mas saiba que na minha cabeça e na da Mangaí está se estruturando também. E que eu estou fazendo isso em off, porque realmente são várias demandas, são várias coisas. Parece que, né, a gente, enfim, realmente não teve tempo de olhar especificamente. Mas que se vocês querem tirar dúvida, vocês podem falar comigo que o que eu já fui fazendo, já está sendo feito, eu vou comentando. Mas é isso, tá? Porque eu falei que ia fazer essa semana, realmente, desculpa, não deu. Foi muita coisa. E foi isso. Mas dizer que eu estou trabalhando nisso em off, porém não tive tempo de entrar em contato com vocês. Era isso. Valeu, Francis. Acho que... Bom, gente, acho que por enquanto, então, vai ser isso que vai ficar combinado. Foi uma reunião um pouco mais curtinha, graças a Deus. Começamos um pouquinho atrasados também. Obrigada pela paciência aí de quem esperou. Queria fazer um check-out. É um pouco raro a gente fazer check-out na campanha, mas queria que todo mundo abrisse o microfone e falasse como é que tá se sentindo em relação a ela, se tá perdido, se não tá, se tá fazendo sentido, se ainda tá animado ou não. Percepções gerais, pra gente melhorar realmente, porque se vocês estiverem desanimando, entender como que a gente pode se animar de novo, e se vocês estiverem animados, entender o que a gente tá fazendo de certo também. Pode ser? Eu vou chorar. Chora então. Vai, Francis, começa você. Então, gente, eu acho que é mais
um apelo isso também da Bia, porque a gente está com várias demandas, a gente está fazendo tanta coisa para integrar melhor vocês, alavancar a campanha, que a gente tem um apego emocional muito grande com ela. Isso eu acho que fica muito claro o quanto a gente se esforça, né? Dizer que a gente tem muito orgulho real, assim, das pessoas que estão construindo, de vocês que estão aqui. A gente sabe que não é fácil estar numa terça-feira, meia hora atrasada que a gente atrasou hoje, tá aqui ouvindo a gente falar, falar, falar. Mas a gente tem muito orgulho do que está sendo construído e do que a gente vai conseguir fazer com a campanha. Porque não é fácil, isso a gente está falando não somente das reuniões, mas questões burocráticas envolvendo tudo, instituição, envolvendo pessoas, engajamento. Mas a gente já está colhendo vários frutos. Bastante legal mesmo, assim. E é claro, óbvio, assim, é nítido o quanto eu amo a campanha, o quanto eu faço de tudo, assim, o quanto a Bia se dedica, assim, de maneira absurda, o quanto vocês também fazem esse esforço, a gente sabe que é cansativo vir em reunião direto, tem gente aqui que também participa de 2, 3, 4 reuniões semanais dentro do Engaja, e ainda está contribuindo para com a campanha. E eu estou bastante feliz, realmente. Hoje peço desculpa também, porque estava atrasado, porque realmente eu tinha esquecido real, estava fazendo outras funções. Mas é isso, estou muito feliz. Realmente queremos entender o rumo, assim, a percepção de vocês, se vocês estão animados, estão desanimados, porque assim a gente vai realmente falar o que a Bia falou, né? A gente vai compreender, tentar entender qual direção, qual rumo a gente tem que tomar agora. Se a gente tem que nos empenhar mais para a questão de melhorar o conforto de vocês com a campanha, ver se a gente realmente está indo do jeito que a gente acha que está, porque eu e a Bia a gente está só sucesso, né? Achando que está sucesso, tal. E que se não tiver só que aí vocês têm que ser abertos para a gente, né? Tem que ter essa abertura de colocar os meios, os anseios, as dificuldades, tudo isso, porque a gente tem que mapear essas questões, até para chegar e conversar com vocês. Se vocês estão com muita demanda e não estão conseguindo fazer, ou porque realmente não está conseguindo compreender quais são as dificuldades, limitações, de forma geral, tudo, assim, que vocês têm com a campanha, com a gente, né, também, às vezes, pode rolar, tipo, eu não tô gostando de vocês dois, então, tipo, sabe, pode falar, e é isso, assim, porque do jeito que eu e a Bia, a gente conversa, a gente tá amando o real. A gente só fica com essa ansiedade de que só nós dois fica falando, e nós dois somos pessoas que falam muito, vocês podem até observar que, nossa, eu tô até falando mais agora também. E Bia, você fala muito também, viu? E nós somos dois faladores, e às vezes isso pode até atrapalhar vocês, querer falar e tal, mas pode se sentir abertos, sabe? A falar, a interromper. É porque a gente, quando não tem uma intervenção de vocês, quando vocês ficam calados, não conversam, a gente não tem muita noção do nosso limite, né? A gente vai falando. Mas é isso. Aí eu fico falando mais enquanto vocês não falam. Aí tem esse problema. Vou falar então. Obrigada, Thaís. Pra você não indicar ninguém, porque as pessoas estão se sentindo coagidas já, Bia. Então, primeiro eu queria agradecer vocês, que esse falatório de vocês tem muito a contribuir pra gente, em todos os sentidos da campanha. Pelo menos pra mim, assim. E pedir desculpa também, porque a gente de BH, a gente tá meio devagar, mas a gente tá pegando no tranco aos poucos, sabe? Agora a gente já tá mais empolgado. Então, eu tenho fé que vai dar tudo certo. E aí, isso primeiro eu queria agradecer e falar que esse falatório já me deu várias ideias que eu vim anotando aqui nos post-its aleatórios durante a reunião. E eu já até mandei aqui no grupo para as pessoas falando sobre... eu fiquei com vergonha agora. Não quero mais falar. Ai, não! Eu até mandei no grupo falando para as pessoas que para a gente mudar um pouquinho os objetivos SMART que a gente fez. A gente fez junto aí em algum momento da vida. E aí falei com eles e a gente já está super empolgado. Então, o falatório tá assim, super bacana para nossa
na nossa campanha. Eu acho que vocês estão no caminho certo, viu? E, então tá, então vou parar de falar, porque eu fiquei constrangida. Ai, não! Olha que delícia essa voz dessa pessoa, gente. Putz. Tadinho, Claro que tem sotaque, bilhetinho. Rafael. Olha, que abuso. Fala você então, Rafa. Gente, eu ia falar mesmo. O que eu ia falar é que a Thaís falou e disse. Só isso mesmo, vocês são maravilhosos. Esperava mais, Rafa. É que eu tô comendo, gente. Vocês sempre me pegam na hora que eu tô comendo. Eu fico desesperado. Ai, ai. Um dia eu vou fazer uma discussão. Vou estar aguardando essa live. Já vou até marcar na agenda. Tá, então chama outra pessoa, já que você não quer se expor. Abel. A Bella. Falando de boca cheia. Então, eu também acho, né, que a Thaís falou por todos os belo-horizontinos. A gente está muito animado, a gente terminou os projetos, a gente também estava meio disperso, mas na hora que a gente juntou, a gente ficou super animado. A gente já está doido para colocar a mão na massa, sair plantando por Belo Horizonte. E é isso, a gente está muito feliz, eu estou muito feliz, estou aprendendo muito. E é muito gratificante, porque a gente sempre quer fazer alguma coisa para ajudar. Eu sempre quis fazer alguma coisa para ajudar e eu não sabia por onde começar. E o Engaja está me ajudando a colocar o meu desejo em ação, né? Então eu estou muito feliz e estou muito animada. Uhul. Mas é isso, gente. Nossa, adorei. Vou ler o que a Manga escreveu aqui. Enquanto isso, vocês vão pensando na próxima pessoa que eu ia falar, hein? Ó, a Manga disse. Calma aí. Ai, meu Deus, teve a Larissa também que escreveu aqui. Mas eu tô amando a campanha, tô aprendendo muito. Queria agradecer pela paciência quando fico com dúvidas e tal. Tô bem corrida com outras demandas, daí tô meio sumidinha da campanha. Iria ficar muito feliz de ter mais pessoas aqui do meu NL na campanha. Muito feliz porque a Mirella tá puxando isso em Feira de Santana. Espero muito que esse corongão passe logo. E a Larissa tinha dito que ela ia precisar sair porque ela tinha uma consulta. Mas sobre a campanha que ela tá animada, mas também tá meio perdida. O Francis se prepare porque ele tem muitas dúvidas para tirar, mas tá gostando do caminho que a gente tá seguindo. O da Larissa tá ficando bem legal, gente. Só para dar todos estão ficando, mas assim, é porque quando chegam com uma nova perspectiva, né? Eu gosto de falar para mostrar que a campanha tem vários direcionamentos. Ela tá usando dados científicos, assim, naquele negócio é alcançável, relevante, né? Tá usando dados científicos da área, falando sobre um exemplo, lá, eu acho que é com mata ciliar, não lembro, sobre a qualidade da água, se eu não me engano, que mudou devido ao desmatamento. Aí, então, a gente está analisando alguns dados e como justificativa e monitoramento pós-plantio para analisar se a água ela retornou, então melhorou a qualidade, né? Então é para mostrar que tem vários tipos de exemplo dentro da campanha, né? Aí o da Larissa é mais ou menos assim. Ela tá pegando esses textos, os que já foram publicados, e é isso. Bem legal. Gente, Boa. posso falar? Alguém me chamou? Pode, Sim. deve. Fico mais... Ó, gente, eu sou bem tímida. Eu tô perdida ainda nas coisas. Eu não tenho muito tempo pra fazer, como que eu vou falar? Pra ficar sempre acompanhando, tipo, do WhatsApp, essas coisas, mas eu sempre vejo o WhatsApp e sempre que eu vejo reunião. E eu vou fazendo de acordo com o que eu consigo ver o que as outras pessoas já fizeram. Então, eu vejo a ata e vejo que tem que fazer objetivos smarts. Aí eu vou nas outras pastas e dou uma olhada do que o pessoal já fez e tento fazer parecido.
Não sei se fica bom, eu não tenho muito essa perspectiva de se tá ficando bom, se tá ficando parecido, se é pra ficar assim. Mas eu tô acompanhando e aos poucos eu vou me soltando mais, eu vou conversando um pouquinho mais. É só no começo mesmo que eu sou um pouco, assim, tímida, meio perdida, mas a gente vai se ajeitando. E é bom escutar vocês falando, porque ajuda bastante a entender, pra gente poder aplicar isso na nossa cidade. Então, assim, tá indo, tá bem legal, eu tô gostando bastante. E aos poucos eu vou tentando ajudar mais com mais coisas e conversando mais com vocês. Obrigada, Letícia. Bom, acho que todo mundo falou. Muito obrigada, gente, por todos terem falado. Não caiu o braço, só queria comentar isso. Todo mundo sobreviveu, espero. E peço desculpas também se vocês se sentem um pouco constrangidos com isso, mas é que eu acho que é um exercício também de a gente participar cada vez mais, de forma mais ativa e realmente ter mais vozes, né, sendo ditas, não só literalmente, mas figurativamente também. Vou encerrar, então, a reunião, vou parar de gravar.